mãe peça desculpas à minha esposa agora, ou pode ir embora da minha casa. Essas foram as palavras que meu filho Caio cuspiu na minha direção, ali mesmo, na cozinha que eu ajudei a apagar. Enquanto a Melissa sorria como quem acreditava ter vencido. Eu não gritei, não chorei, apenas disse 3 palavras e saí pela porta. 2 semanas depois, foi ele quem bateu na minha casa implorando: "E você, o que faria se seu próprio filho te humilhasse diante da sua nora?" Eu sempre achei que conhecia meu filho. Sempre acreditei que, por trás de qualquer palavra áspera, havia o mesmo menino que corria pelos corredores da nossa antiga casa da família, segurando uma espada de plástico e jurando que me protegeria de tudo. Mas naquela noite, naquela cozinha iluminada demais, silenciosa demais, ele não parecia meu filho. Parecia alguém que eu nunca tinha visto. Era para ser um jantar simples, apenas nós 3. Eu, Caio e a esposa dele, Melissa. A nora que muitos chamavam de elegante, refinada, mas que eu aprendi, com o tempo, a enxergar de outro jeito. Uma sogra manipuladora ganha fama por muito menos. Eu ainda me esforçava para não ser vista assim. A verdade é que sempre caminhei com cuidado ao redor dela, medindo cada palavra, tentando não provocar nenhuma tempestade. Mas naquela noite, qualquer equilíbrio que ainda existia se quebrou. Eu estava mexendo a panela quando ouvi a porta da geladeira bater com força. Caio nunca foi de perder o controle emocional, mas aquele estrondo já dizia tudo. Ele andava tenso, inquieto, olhar perdido. Minha intuição de mãe humilhada já pulsava antes mesmo que ele abrisse a boca. Melissa estava sentada no balcão, mexendo no celular, sem levantar os olhos para mim. Usava aquele sorriso neutro que, de longe, parecia educação. De perto, era puro deboche. Ela e Caio tinham discutido mais cedo. E sem que eu quisesse, acabei ouvindo parte da conversa. Algo sobre dinheiro, sobre um gasto que ele não autorizou. Só que ela percebeu que eu estava por perto e, como sempre, transformou tudo em insinuações sobre mim, como se eu fosse a origem de todo o conflito. Uma nora que domina a narrativa sabe exatamente quando atacar. Quando terminei de arrumar os pratos, Caio respirou fundo, como se preparasse para me comunicar uma sentença. "Mãe", disse ele, mas o olhar não era de filho, era de juiz. A Melissa me contou o que aconteceu hoje cedo. Eu franzi a testa. Hoje cedo? Eu só tinha dito a ela que não precisava comprar flores caras para impressionar ninguém, que ela podia ser mais simples às vezes. Apenas isso. Mas com Melissa, qualquer frase vira munição. "Não fiz nada demais, Caio", respondi, tentando manter a voz calma. "Eu só falei sobre gastar com consciência. Você sabe que..." "Sei, mãe. Sei muito bem", ele interrompeu, irritado. "E é justamente por isso que a gente precisa colocar limites." A palavra limites caiu sobre mim como gelo. Aquilo não era uma conversa entre mãe e filho. Era uma acusação. Melissa levantou o rosto devagar, finalmente me encarando. E naquele instante, senti. Ela queria aquilo. Ela tinha preparado o cenário, como quem manipula cada peça de um jogo silencioso. "A sua mãe me chamou de irresponsável", disse ela, com uma voz mansa demais, estudada demais. "Eu nunca disse isso. Nunca." Mas ali, entre 4 paredes, a verdade dela valia mais do que a minha. Era abusado psicológico disfarçado de fragilidade. "Isso não é verdade, Caio", falei. Porém, minha voz já não soava tão firme. Ele bateu a mão na mesa. O som ecoou pela cozinha. O prato tremeu. "Chega, mãe!" gritou. "Peça desculpas para ela. Agora. Ou vá embora da minha casa. Minha casa. A casa pela qual eu vendi metade do meu antigo apartamento para ajudá-los. A casa que só existia porque um dia eu assinei papéis, abri mão de herança, reorganizei meu testamento e investi parte do que tinha guardado para a proteção do patrimônio da nossa família. A mesma casa onde Melissa nunca deixou que eu me sentisse à vontade. Onde meus netos raramente podiam ficar comigo sem olhares atravessados. A casa que virou palco de ruptura familiar.
Eu respirei fundo, olhei para meu filho, para o homem que eu ajudei a criar, e me perguntei onde foi que me perdi no caminho. Como ele não conseguia enxergar o que estava bem diante dele. A manipulação, a pressão familiar, o controle emocional que ela exercia sobre cada gesto. Caio, murmurei. Isso não está certo. Mas ele já estava cego. Cego por amor, cego por medo, cego por tudo que não tinha coragem de admitir. Eu sabia, mesmo antes de ouvir qualquer boato, que algo mais profundo corroía o casamento deles. A descoberta da verdade viria depois. A amante em Monterrey que Melissa escondia as 7 chaves. Os gastos inexplicáveis, as transferências de dinheiro que Caio ainda fingia não ver. Mas naquela noite, eu não sabia disso ainda, só sentia. E então, aconteceu. Melissa deslizou da cadeira e colocou a mão no ombro de Caio como se o acalmasse. Mas era o oposto. Ela alimentava o conflito, alimentava o papel de vítima, alimentava a narrativa de que eu era um problema. Ela não quer pedir desculpas, amor. Disse, como quem lamenta. Talvez seja melhor ela voltar para a casa dela. A gente precisa de paz. Eu poderia ter gritado, poderia ter chorado, poderia ter me defendido, poderia ter implorado para ele abrir os olhos, mas naquele instante, algo dentro de mim rompeu. A avó afastada, a mãe humilhada, a mulher silenciada. Todas essas versões de mim se calaram ao mesmo tempo. E surgiu outra, uma que eu não via há muitos anos. A mulher que sobreviveu à viuvez, a mulher que criou um filho sozinha, a mulher que reconstruiu a si mesma, peça por peça, a mulher que merecia dignidade. Eu limpei as mãos no pano de prato, olhei para Melissa, depois para meu filho, e falei apenas 3 palavras. 3 palavras que não eram grito, nem súplica, eram libertação. Depois coloquei minha bolsa no ombro, deixei o perfume do jantar para trás e atravessei a porta da cozinha com passos lentos, firmes. Não olhei para trás, não naquele momento, porque eu sabia. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre encontra um caminho. E naquela noite, a verdade ainda estava a caminho. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Quando saí daquela cozinha, ainda sentia o cheiro de alho fritando grudado na roupa. É curioso como certos cheiros ficam impregnados na gente, como se fossem lembranças vivas, como se quisessem nos lembrar, a cada respiração, do momento exato em que tudo começou a desmoronar. Mas antes de eu cruzar aquela porta, antes de Caio me humilhar diante de sua esposa, houve algo ainda mais doloroso: o sorriso de Melissa. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. Eu estava de costas para ela, mexendo a panela, quando senti que algo no ar tinha mudado. Não sei explicar com precisão, mas nós, mulheres que envelhecemos com cicatrizes invisíveis, desenvolvemos uma sensibilidade fina, quase instintiva, para perceber quando alguém está nos observando com intenção. Eu senti o olhar dela primeiro. Aquele olhar que não tinha nada de carinho ou respeito. Era um olhar frio, calculado. Um olhar que media minhas reações como quem observa o próximo movimento de uma peça no tabuleiro. Quando virei o rosto, lá estava ela, sentada no banco alto, encostada na bancada de mármore polido da cozinha moderna que eu ajudei a pagar. A mesma cozinha onde eu agora era tratada como intrusa. Melissa segurava uma taça de vinho branco, girando o líquido devagar, como se estivesse saboreando não a bebida, mas o desconforto que ela provocava em mim. E então ela sorriu. Não foi um sorriso largo, aberto, desses que vêm do coração. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas carregado de intenção. Um sorriso debochado, calculado, de quem sabe que está vencendo um jogo que o outro nem percebeu que começou a jogar. Aquele sorriso me atravessou como uma lâmina fina e silenciosa,
Não era apenas arrogância, era posse, era domínio, era manipulação pura. Eu sempre me esforcei para evitar conflitos. Meu silêncio nunca foi fraqueza, foi proteção. Eu sabia que Melissa tinha um talento natural para virar qualquer palavra minha contra mim mesma. Ela fazia isso com habilidade, como quem tece uma teia enquanto observa a presa se prender devagar. Parecia até que ela estudava minhas reações, como um profissional do abuso psicológico. E Caio estava sempre tão mergulhado nas pressões do trabalho, nos problemas financeiros, nos conflitos internos, que acabava caindo na narrativa que ela construía com cuidado. Ele não enxergava o sorriso dela, não enxergava o brilho quase triunfante nos olhos dela toda vez que ele me desautorizava. Ele achava que controlava a situação, quando na verdade era ele quem estava sendo controlado. E eu sabia desde o começo. Mas como contar isso a alguém que já tinha sido enredado pela manipulação emocional alheia? Enquanto o jantar fervia no fogão, eu observava Melissa de canto, tentando entender em que momento ela conseguiu transformar meu próprio filho em um filho ingrato. Talvez tenha sido aos poucos, como quem pinga veneno gota a gota na água. Uma frase aqui, outra acolá. Uma comparação, um comentário inocente, uma crítica que parecia preocupação. Até que, quando Caio se deu conta, já estava defendendo mais ela do que a si mesmo. Naquela noite, enquanto mexia a panela e deixava a fumaça subir, pensei em quantas vezes tentei me aproximar da minha nora. Tentei ser gentil, tentei ser presente, tentei não repetir com ela as falhas que vivi com minha própria sogra, que também era manipuladora, autoritária e me fazia sentir pequena na casa que não era minha. Eu jurei que jamais colocaria outra mulher nessa posição. E por isso, talvez, eu tenha tolerado mais do que devia. A cozinha estava impecável. Melissa fazia questão disso. Bancadas limpas, mármore frio, brilho de inox refletindo cada ponto de luz. Tudo tão moderno, tão novo, tão arrumado e, ao mesmo tempo, tão vazio de afeto. Era como se aquele espaço tivesse sido preparado para encenar uma versão perfeita de família, mas ninguém se preocupava em viver de verdade dentro dele. Era só aparência. O problema é que, quando alguém vive de aparência, qualquer ameaça à fachada vira um conflito. Eu era essa ameaça. "Silvia, você pode pegar mais guardanapos?" Melissa pediu, com uma voz doce demais para ser real. Não era um pedido, era uma ordem mascarada. Era a forma dela de me lembrar. Você está no meu território. Eu respirei e obedeci. Não porque eu fosse submissa, mas porque eu sabia que qualquer resposta atravessada viraria munição contra mim. Quando coloquei os guardanapos na mesa, vi Melissa observar cada movimento meu. Ela analisava tudo. Meu jeito de andar, meu jeito de falar, meu jeito de não responder às provocações. E ela sorria. Sorria como quem lida com alguém inferior. Mas o que mais doía não era o sorriso dela. Era a maneira como Caio não percebia nada. Ele entrava e saía da cozinha sem notar a tensão silenciosa que dominava o ambiente. Para ele, tudo era normal. Ele achava que estava equilibrando a paz na casa. Mal sabia ele que a paz que defendia era uma fantasia construída às custas da minha dignidade. E foi nesse cenário, nessa cozinha fria e impecavelmente organizada, que tudo explodiu. A explosão não veio do fogão, nem da panela fervendo, mas das palavras carregadas de veneno que Melissa soltou quando percebeu que tinha público. "Caio, sua mãe me deixou constrangida hoje", disse ela, olhando para mim apenas depois de olhar para ele. "Ela disse que eu gasto demais, que não sei administrar o dinheiro da casa, que preciso aprender com ela. Eu quase deixei o prato cair. Nunca usei essa frase. Mas a verdade é irrelevante quando a mentira é dita com convicção. O teatro estava armado. A narrativa estava construída. E Caio acreditou. Quando ele virou para mim com o rosto carregado de decepção, Melissa sorriu novamente. Um sorriso tão pequeno que parecia uma sombra no canto dos lábios. Mas eu vi.
Eu sempre vi. Ela sorria enquanto eu caía. Era isso que doía. Mais do que as palavras. Mais do que a humilhação. Mais do que tudo. Ela sorria porque sabia exatamente no que aquilo resultaria. Mais poder sobre Caio, mais domínio sobre a casa, mais distância entre mim e meus netos. Eu, uma avó afastada. Uma mãe humilhada. Uma mulher sozinha tentando manter o controle emocional enquanto enfrentava uma ruptura familiar silenciosa. A verdade viria depois. A amante em Monterrey, o dinheiro escondido, a traição, a manipulação. Tudo isso ainda estava por trás da cortina. Mas naquela noite, naquela cozinha perfumada com alho e falsa harmonia, o que mais machucou foi o sorriso dela. Aquele sorriso que dizia, eu venci. Mas mal sabia ela, a queda que estava por vir não seria a minha. Quando penso naquela noite na cozinha, inevitavelmente volto no tempo. Volto para antes de tudo desmoronar, antes da humilhação pública, antes da ruptura familiar, antes de Caio se tornar um filho ingrato, cego pelas mãos suaves, porém afiadas de Melissa. Volto para as pequenas coisas, as pequenas fissuras, aquelas que, na época, achei que não significavam nada, mas significavam tudo. Eu conheci Melissa em um almoço informal na casa da minha comadre. Ela chegou sorrindo, roupas impecáveis, postura perfeita, a voz doce demais para não chamar atenção. Caio estava encantado. Eu, como mãe, tentei não julgar. Ele merecia amor, merecia companhia, merecia um recomeço. E no início, ela parecia oferecer exatamente isso, mas havia algo, um detalhe, um olhar atravessado aqui, uma frase calculada ali. Pequeninas crueldades embrulhadas em gentileza, coisas que, se contadas, ninguém acreditaria, porque o abuso psicológico começa assim, silencioso, sutil, quase imperceptível. A primeira fissura apareceu no segundo almoço em família. Eu tinha preparado meu famoso estrogonofe, o prato que Caio adorava desde criança. Ele provou a primeira colher e sorriu. Mas Melissa olhou para o prato, franziu o nariz e disse, amor, você não vai comer isso tudo, né? Sabe que fica pesado, ainda mais para quem está tentando manter a forma. Ela riu. Casualmente, como se fosse brincadeira. Mas o sorriso dela tinha veneno. Caio largou o garfo devagar. E eu senti um golpe, leve, mas real. Não era sobre comida, era sobre território, sobre controle emocional, sobre ocupar o espaço que sempre tinha sido meu, e eu deixei passar. Outra fissura veio algumas semanas depois. Melissa veio visitar minha casa, a antiga casa da família onde Caio cresceu. Ela percorreu cada cômodo com aquele olhar avaliador de quem examina um imóvel para venda. Tocava os móveis com os dedos, erguia objetos da estante, como se analisasse minha história através da poeira acumulada. Na sala, ela pegou a foto do meu falecido marido. Olhou por 2 segundos e comentou, nossa, esse quadro é tão antiquado. A gente devia tirar isso da decoração da nova casa. Fica carregado, sabe? Eu sorri. Mas por dentro, aquilo me atravessou. Era como se alguém tentasse apagar minha história, meu casamento, minha identidade. E eu deixei passar. Com o tempo, as pequenas crueldades começaram a se acumular como poeira que ninguém nota no início. Melissa reclamava do meu perfume, dizendo que provocava alergia nela, mas usava fragrâncias bem mais fortes sem nenhum problema. Reclamava da forma como eu posicionava os pratos na mesa, como se houvesse um jeito certo e um errado de colocar talheres. Reclamava até de como eu falava com meus netos, com aquele tom sutil de correção camuflada de preocupação. Silvia, você precisa entender que as crianças precisam de rotina, dizia ela, sorrindo enquanto tirava os brinquedos das mãos deles. Não dá para ficar mimando. Mimando! Era como ela chamava qualquer gesto de carinho vindo de mim. E Caio. Caio achava tudo aquilo normal. Achava que Melissa estava apenas tentando organizar a vida deles. Ele não via o padrão.
Ele não via a manipulação. Ele não via as rachaduras que ela criava entre nós com mãos delicadas e palavras suaves. A fissura seguinte foi mais cruel. Eu costumava guardar, em uma caixinha azul, algumas joias simples que tinham sido da minha mãe. Nada de valor financeiro alto, mas de valor afetivo incalculável. Um dia, notei que um brinco estava faltando. Procurei em todos os cantos, debaixo das camas, dentro das gavetas, no tapete, em todas as caixas. Nada. Comentei com Melissa, esperando talvez alguma ajuda. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso que um dia eu aprenderia a temer, e disse: "Ah, Silvia, essas coisas se perdem mesmo na idade. Não se preocupe, depois a gente compra outra, na idade." Aquela frase me atingiu em cheio, e foi ali que percebi. Não era só sobre o brinco, era sobre me fazer duvidar de mim mesma, sobre me diminuir aos poucos, sobre transformar minha confiança em pó. Um mês depois, outro objeto sumiu, um porta-retrato pequeno, com uma foto de Caio criança. Eu amava aquela foto. Ela ficava na mesa do ateliê onde eu costurava, e um dia desapareceu. Melissa nunca perguntou por ela, nunca comentou, nunca devolveu. Eu senti, no fundo da alma, que não era coincidência. Mas eu deixei passar, porque eu ainda acreditava que exagerava, porque eu ainda pensava, ela vai melhorar, porque eu ainda queria manter a família unida, até que veio a pior fissura de todas. A que eu me recusei a enxergar na época. Foi em uma noite comum. Estávamos jantando na casa deles, e Caio comentou sobre reformar o quarto das crianças. Eu disse que poderia ajudar financeiramente. Era a minha forma de ainda participar, de ser útil, de ser presente. Melissa colocou a mão no braço dele e, sem me olhar, disse: "Amor, acho que a gente não precisa da ajuda dela. Já temos planos. E além disso, você sabe como é. Antes de aceitar qualquer dinheiro, a gente precisa ter certeza de que está tudo organizado com aquele testamento antigo. Proteção do patrimônio, né? Testamento." Ela disse como se fosse natural, como se fosse preocupação. Mas eu ouvi outra coisa. Eu ouvi o medo de que eu, a mãe, ainda tivesse algum poder sobre a vida deles. Caio não percebeu. Ele nunca percebia. Mas algo naquela frase feriu mais profundo do que todas as outras fissuras juntas. Porque ali eu entendi que Melissa não queria apenas espaço. Ela queria controle. Controle emocional, controle financeiro, controle sobre Caio, sobre a casa, sobre o dinheiro, sobre a narrativa, sobre mim. Eu ainda não sabia, naquela época, da amante em Monterrey. Não sabia do dinheiro desviado. Não sabia da traição. Não sabia das mensagens escondidas. Não sabia da trama maior que se desenrolava por trás das paredes daquela casa. Eu tinha apenas fragmentos, sussurros de alerta, pequenos sinais que tentei ignorar porque acreditava que o amor de mãe devia ser maior que qualquer ameaça. Mas o problema de ignorar fissuras é que elas crescem. E quando crescem, racham tudo ao redor. Eu deveria ter visto, deveria ter entendido, deveria ter falado, mas não falei. E por isso, naquela cozinha iluminada demais, naquela noite em que Caio me humilhou, eu já estava caída há muito tempo. Só não tinha percebido. As fissuras que eu ignorei estavam prestes a virar um abismo. A pior parte de ser uma mãe humilhada não é o grito na cozinha, nem a ordem para pedir perdão à nora manipuladora que controla cada movimento dentro daquela casa. A pior parte é quando você olha ao redor, pisos reluzentes, paredes recém-pintadas, portas novas, móveis planejados, e percebe que tudo aquilo existe porque um dia você abriu mão do que era seu. E foi ali, de pé naquela cozinha moderna, que a memória me atravessou com força. A lembrança do dia em que decidi vender meu apartamento no Jardim Proença, meu pequeno apartamento, meu refúgio, minha conquista depois de anos e anos no meu ateliê de costura, costurando roupas de outras mulheres, enquanto costurava também meus silêncios, minha solidão e minha força. Ali eu vivi minha fase mais difícil,
depois da morte do meu marido. Ali eu reaprendi a respirar. Ali eu aprendi a sobreviver com pouco, a cuidar de mim mesma, a ser inteira mesmo quebrada por dentro. Mas quando Caio me contou que ele e Melissa queriam comprar uma casa maior, uma casa da família, um lar onde meus futuros netos cresceriam, eu simplesmente senti que era meu papel ajudá-los. Não pensei duas vezes, não avaliei os riscos, não consultei ninguém. É isso que mães fazem. É isso que mulheres da minha idade fazem, especialmente aquelas que já carregam muitas cicatrizes. Sacrificam, sempre. Quando assinei os papéis da venda do meu apartamento, senti minhas mãos tremerem levemente. Não era dúvida, era desapego. Era a sensação de entregar uma parte da minha história em troca de um sonho que nem era meu. Caio segurou minha mão no carro naquele dia e disse: "Mãe, eu prometo que você nunca vai se arrepender disso." Eu sorri. Acreditei. Eu sempre acreditei no meu filho. Com o dinheiro, eles conseguiram dar uma entrada boa na casa nova. Uma casa espaçosa, com jardim, garagem dupla, sala grande para as reuniões de família que eu imaginava que teríamos. No dia da mudança, eu preparei uma mesa com bolo de chocolate, suco de maracujá e pão caseiro. Eu estava feliz, tão feliz. Parecia até que minha vida ganhava um novo sentido. Mas Melissa parecia apenas satisfeita, não agradecida, não tocada, satisfeita, como se fosse o mínimo que ela esperava de mim. Lembro da primeira frase que ela disse quando entrou na casa ainda vazia. "Bom, agora sim dá para começar uma vida decente." Vida decente. Como se a que eles tinham antes fosse insuficiente. Como se meu esforço anterior fosse irrelevante. Eu deixei passar, como sempre deixei. Com o tempo, comecei a ajudar em pequenas reformas. Eu pintava uma parede, colocava cortinas, cuidava do jardim, levava plantas novas que eu mesma cultivava. Fazia de tudo para que aquele espaço se tornasse um lar para eles. Um lar que talvez um dia me acolhesse também. Mas a casa parecia empurrar-me para fora aos poucos. A cada visita, Melissa colocava regras novas. "Tira o sapato na entrada, Silvia." "Cuidado com a mesa, o arranha." "Essas flores deixam um cheiro forte. Melhor não trazer mais." "Os meninos não podem comer doce hoje, atrapalha a rotina." "Não abra a geladeira sem pedir, por favor." Eu respirava fundo e obedecia. Dizia a mim mesma que aquilo era adaptação, que toda nova família tem suas próprias regras, mas a verdade é que aquelas regras sempre valiam só para mim. Até o dia em que Melissa comentou, com seu sorriso polido: "Silvia, agora que temos uma casa boa, seria interessante controlar melhor as visitas. O Caio trabalha muito. A gente precisa de privacidade. Privacidade. A palavra que virou a chave. Eu não era uma intrusa. Eu era uma mãe, uma avó afastada, uma mulher que tinha vendido seu próprio lar para construir o deles. Mas aquilo nunca foi reconhecido, nem valorizado. Quando Caio assinou o financiamento da casa, a primeira coisa que fez foi me mandar fotos. Ele dizia: "Mãe, essa casa também é sua. A senhora faz parte disso." 2 anos depois, eu estava sendo expulsa da mesma casa. Expulsa pela própria voz do filho que eu ajudei a formar. Expulsa pela mulher que usufruiu do meu sacrifício sem dar um único agradecimento sincero. Mas naquele capítulo da minha vida, durante a construção daquela casa, eu ainda acreditava. Acreditava que as paredes novas poderiam construir laços novos. Acreditava que uma casa grande acomodaria amor suficiente. Acreditava que Melissa aprenderia a conviver comigo. Acreditava até que ela me respeitaria algum dia. As fissuras começaram devagar, como sempre. Um dia, levei uma cortina que eu mesma costurei para a sala de estar. Era um tecido lindo, claro, com flores discretas. Quando pendurei, senti que o ambiente ganhou vida. Melissa chegou, olhou, mediu com os olhos e disse: "Não combina com meu estilo. Vou trocar depois." Ela não esperou sequer uma semana. Trocou por uma cortina minimalista, fria,
sem alma. No lixo, encontrei pedacinhos do tecido que eu costurei. Outro dia, levei para os meninos um jogo de lençóis que bordei à mão. Meu bordado sempre foi meu orgulho. Melissa abriu o pacote, sorriu e disse: "Que lindo, Silvia! Pena que eles têm alergia a tecido bordado. Não vou poder usar." Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas o sorriso dela era tão doce que Caio acreditou. E assim, aos poucos, o que era meu foi sendo apagado daquela casa. Cada toque meu na decoração sumia. Cada objeto que eu trazia desaparecia. Cada gesto de carinho era rejeitado de forma educada, porém definitiva. E eu deixava passar, porque achava que isso era ser mãe, porque achava que isso era amor. Foi só depois que entendi. Amor não exige humilhação. Amor não pede sacrifício cego. Amor não destrói. Mas naquela época, meu coração estava tão ocupado tentando reconstruir minha família que não percebia que estava ajudando a edificar uma prisão emocional. Para Caio, para os meninos, para mim. A casa que eu ajudei a construir virou palco da minha humilhação. A casa que eu sonhei ser refúgio virou cenário de manipulação. A casa na qual investi meu dinheiro virou a arma que eles apontaram contra mim. A casa que Caio dizia também ser minha virou a casa de onde eu seria expulsa na frente da nora. Mas no fundo, a casa nunca deixou de ser minha. Não pelos tijolos, nem pelo dinheiro, mas porque foi meu sacrifício que a ergueu. O que Melissa e Caio não sabiam era que casas construídas sobre mentiras, sobre traições, dinheiro escondido, amante em Monterrey, manipulação emocional, cedo ou tarde desabam. E quando desabam, não é quem sacrificou tudo que cai. É quem construiu mentiras demais. Há momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que qualquer grito. E naquela cozinha, a mesma cozinha que carrega o cheiro do alho fritando que grudou no fundo da minha memória, o silêncio cresceu como uma sombra que engoliu minha dor, minha revolta e tudo o que eu nunca disse ao meu filho. Depois de tudo o que Caio havia me dito, depois de mandar eu pedir desculpas àquela nora manipuladora, eu fiquei parada, olhando para a bancada de mármore que refletia a luz fria da luminária. Eu conseguia ver minha própria imagem tremida ali. Uma mulher de terceira idade, cansada demais, calada demais, mas ainda de pé. A mãe humilhada, a avó afastada. A mulher que sacrificou tudo. Ali estava ela, ali estava eu. E do outro lado, Melissa, sentada no banco alto, com o corpo relaxado, como se assistisse a um espetáculo particular. O sorriso dela, aquele sorriso debochado que aparecia sempre que ela sentia que tinha o controle emocional da situação, estava exatamente onde eu esperava. No canto dos lábios, fino, preciso, cruel. Ela segurava a taça de vinho com a mesma delicadeza com que segurava a narrativa que ela contava sobre mim. Uma narrativa onde eu era sempre a vilã, a inconveniente, a mãe que nunca sabia o seu lugar. E Caio. Meu filho estava de pé, tenso, respirando rápido, sem perceber que repetia palavras que nunca vieram do coração dele. Palavras moldadas, afiadas e colocadas na boca dele pela mulher que dividia seu teto. Eu conhecia meu filho. Conhecia o menino que segurava minha mão com medo de trovão, o adolescente que me prometeu cuidar de mim quando ficasse mais velho, o homem que chorou no meu colo quando perdeu o primeiro emprego. Aquele homem não era o que estava diante de mim. O que estava ali era alguém engolido por manipulação, pressão familiar, insegurança e mentiras ditas em voz doce. Mas eu não ia humilhar meu passado por causa do presente. Não ia me dobrar para uma situação construída sobre abuso psicológico. E não ia pedir desculpas para encobrir a crueldade de Melissa. Respirei fundo. Meus dedos tocaram a beirada da pia, gelada como a ausência de amor que eu sentia naquele ambiente. "Então é isso, mãe?" Caio perguntou, a voz trêmula de raiva e confusão. "Vai ficar calada? Vai mesmo fazer isso? Você sempre arruma problema. Sempre. Não consegue admitir que errou?" Eu não respondi. Pelo menos não ainda. Melissa se inclinou, sutil,
aproximando o rosto do ombro de Caio, como se quisesse protegê-lo da própria mãe. Mas eu enxerguei o brilho nos olhos dela. Não era proteção, era vitória. Uma vitória construída tijolo por tijolo às minhas custas. Ela só precisa pedir desculpas, amor, disse a nora, quase sussurrando, mas alto o suficiente para que eu ouvisse. Isso acabaria agora, se ela simplesmente fizesse a parte dela. Mas certas pessoas têm dificuldade de reconhecer quando estão erradas. Eu fechei os olhos por um instante. E foi ali, naquele segundo breve, que eu entendi. Eu vinha tentando resgatar uma família que já não existia, tentando salvar um relacionamento construído sobre mentiras que eu ainda não sabia, como o dinheiro que desaparecia da conta conjunta, a traição escondida, a amante em Monterrey que Melissa não imaginava que Caio descobriria mais tarde, os gastos não explicados. Eu segurava uma casa que não era mais minha, um filho que não me enxergava e uma vida que não fazia sentido. E então, aconteceu. A força que faltava veio, não sei de onde. Talvez do amor que ainda existia por Caio. Talvez da dignidade que eu nunca perdi. Talvez de mim mesma, da mulher que, por décadas, trabalhou no ateliê de costura para garantir que meu filho nunca passasse por necessidade. Abri os olhos e Melissa percebeu que algo mudou. O sorriso dela vacilou pela primeira vez. Pequeno, mas vacilou. Eu não estava mais caída. Eu estava desperta. Mãe, Caio repetiu, agora com uma mistura de desespero e ordem. Peça desculpas, agora. Ou você vai sair dessa casa que não é sua. E ali, naquele instante, no eco daquela frase, algo dentro de mim se quebrou. Mas não um pedaço triste, não um pedaço frágil. Quebrou-se o pedaço que ainda tentava caber na vida deles. Eu coloquei minha bolsa no ombro, ajeitei a blusa com calma, ergui o rosto e pela primeira vez naquela noite, falei. Claro, firme, sem tremer. 3 palavras, não 4, não 5. 3 palavras que carregavam mais verdade do que tudo o que tinha sido dito naquela cozinha. 3 palavras que eram libertação. 3 palavras que desmontavam o teatro de Melissa. 3 palavras que Caio não estava preparado para ouvir. As 3 palavras serão reveladas apenas no vídeo, mas você já sabe exatamente quais são. Eu já sabia. Quando eu disse, Melissa regalou os olhos. O sorriso sumiu. Caio empalideceu. Por um segundo, ninguém respirou. Parecia que a própria casa prendeu o ar, porque aquela frase dizia muito mais do que parecia. Eu já sabia da falsidade. Eu já sabia das manipulações. Eu já sabia das humilhações. Eu já sabia que aquela casa não era minha. Eu já sabia que o amor tinha se distorcido. Eu já sabia que eu havia sido usada. E, no fundo do fundo, eu já sabia que aquela não era mais a minha família. Não aquela família. Depois de falar, virei de costas. Cada passo ecoou no piso de porcelanato como se fosse um adeus antigo, engolido, guardado por anos. Não chorei, não implorei, não pedi nada. E não olhei para trás, não porque eu estivesse com raiva, mas porque pela primeira vez em muito tempo, eu estava inteira. Passei pela sala, desci os 3 degraus da entrada. Empurrei a porta de madeira pesada e saí. Saí com dignidade. Saí com o pouco que ainda carregava de mim, deixando atrás de mim o silêncio atônito de quem percebeu que perdeu algo que talvez nunca recupere. Mas naquele momento, naquele exato momento, algo dentro de mim renasceu. E mal sabia eu que 2 semanas depois, seria Caio quem bateria à minha porta. E não seria com ordens, seria com lágrimas, porque a verdade estava prestes a explodir. 2 semanas. 14 dias inteiros, 300 e tantas horas que pareceram mais longas do que muitos anos da minha vida. Foi o tempo exato entre a noite em que deixei a casa que eu mesma ajudei a construir, com o coração ferido, mas firme, e o momento em que meu filho, Caio, bateu à minha porta, a porta do meu apartamento simples, modesto, pequeno, mas cheio de paz.
O mesmo apartamento que eu tive que alugar depois de vender o meu antigo no Jardim Proença para financiar o futuro dele. 2 semanas. O silêncio dele tinha peso. O meu tinha história. Naquela manhã, eu estava dobrando algumas peças no meu ateliê improvisado. Uma mesa de madeira onde ainda guardo minha máquina de costura, a mesma que sustentou minha vida por décadas. A luz entrava suave pela janela. Era um dia comum, desses em que a gente respira fundo e agradece por ainda ter um teto, mesmo que não seja o que tinha antes. Então ouvi a batida, primeiro fraca, depois insistente, depois desesperada. Meu coração reconheceu antes que meus ouvidos confirmassem. Há dores que só uma mãe sabe decifrar. Abri a porta devagar e lá estava Caio, meu filho. Mas não um homem forte, confiante, seguro de si que eu costumava enxergar. Era outro. Apenas um menino grande, perdido dentro do próprio corpo. Os olhos vermelhos, a barba por fazer, a camisa amassada, o rosto devastado por uma angústia que ele não conseguia esconder. Mãe, a voz dele falhou. Eu não tinha mais para onde ir. Aquele mãe não vinha de raiva, não vinha de autoridade, não vinha de imposição, vinha de dor. E foi aí que entendi. Alguma coisa tinha acontecido. Meu peito se apertou. Aquele aperto antigo, instintivo, que visita toda mãe quando o filho sofre. Mesmo que esse mesmo filho tenha te humilhado, mesmo que tenha te virado as costas, mesmo que tenha tomado o lado errado. Instinto é instinto. E o meu era de acolher, mas não como antes. Agora eu conhecia meu valor. Agora eu sabia onde estava meu limite. Entra, Caio, eu disse, abrindo a porta mais um pouco. Ele entrou como se estivesse pisando em um lugar sagrado. Olhou ao redor, talvez esperando encontrar o mesmo ambiente de antes, com flores, quadros, memórias espalhadas pelas prateleiras. Mas meu novo apartamento era simples, sem luxo, sem a casa da família, sem a herança que eu jamais veria de volta. Apenas minhas coisas, minhas costuras e o que restou de mim. Caio se sentou no sofá, colocou as mãos no rosto, respirou fundo várias vezes, mas o ar parecia não entrar. Mãe, ele repetiu, a voz embargada. Me desculpa. Não era o pedido de desculpas que eu desejava. Não era a reparação de tudo que aconteceu. Não era a cura para a ferida que Melissa cavou entre nós. Mas era um sinal, um começo, uma rachadura no orgulho dele. Sentei-me de frente para ele, mantendo a postura firme. Eu não ia permitir que a culpa dele se transformasse em nova manipulação emocional. Eu não era mais a mulher caída. Eu estava reconstruída, ou pelo menos tentando. O que aconteceu, Caio? Perguntei. Ele levantou os olhos e neles havia um medo que eu nunca tinha visto. A Melissa, ele começou, mas a voz morreu. Melissa, sempre ela, a nora, a manipuladora, a mulher que me usou como escudo para justificar qualquer descontrole, a mulher que afastou meus netos, a mulher que me fez parecer uma ameaça, a mulher que destruiu meus laços mais antigos para manter o controle emocional de tudo. Mãe. Ele tentou de novo. Eu acho que estou perdendo tudo. Eu não disse nada. Deixei ele falar. Deixei o silêncio dar permissão. A gente brigou. Muito. Ele engoliu seco. Ela me acusou de coisas que eu não fiz. Disse que eu escondia dinheiro. Disse que eu falava com você pelas costas dela. Disse... Ele respirou fundo. Disse que eu traía ela. Eu fechei os olhos. Era o começo. E você? Perguntei com calma. Você traiu, Caio? Ele balançou a cabeça, indignado. Claro que não. Você sabe que não. Mas ela ficou repetindo isso, repetindo, até eu começar a duvidar de mim mesmo. Eu sabia. Esse é o mecanismo. Esse é o jogo. Esse é o método de quem controla pela mente. Mas o que Caio ainda não sabia, não por completo, era que Melissa escondia algo muito maior. Algo que eu já desconfiava desde as fissuras do começo.
algo que ele ainda ia descobrir aos poucos. A amante em Monterrey, o dinheiro que sumia, as mentiras que ela contava sobre mim, sobre ele, sobre tudo. Mas eu não ia colocar isso na mesa naquele momento. Não ainda. Ele precisava chegar até a verdade sozinho. Ela disse que ia sair de casa, continuou ele. E eu fiquei desesperado, porque eu comecei a achar que talvez eu estivesse errado em tudo. Em tudo, Cleamãe. Até no que fiz com você. Minhas mãos tremiam por dentro, mas por fora permaneci firme. Eu sei que você acha que eu fui cruel, ele disse, olhando para o chão, mas a Melissa, ela dizia que você queria me controlar. Dizia que você estava tentando se infiltrar na nossa família. Dizia que você queria mexer no testamento para prejudicar ela e as crianças. Dizia que você falava mal dela. Dizia que... Caio, interrompi. Suave. Olha para mim. Ele levantou o rosto, pela primeira vez desde que entrou. Você acredita mesmo que eu seria capaz disso? De prejudicar você? De prejudicar seus filhos? Os olhos dele marejaram. Eu não sei no que eu acredito mais, mãe. Eu entendi. Naquele instante, entendi tudo. Caio estava perdido em um labirinto que não foi ele quem construiu. Um labirinto feito de manipulação, abuso psicológico, pressão familiar e mentiras repetidas até virarem verdade. Ele estava arrependido, mas ainda preso, ainda em negação, ainda sem coragem de enxergar Melissa como ela realmente era. E então, ele disse algo que fez meu coração afrouxar, mesmo tentando resistir. Mãe, eu não tenho ninguém além de você. Meus olhos arderam, mas eu não deixei a lágrima cair. Eu precisava ser forte, precisava ser firme, precisava ser a mulher que renasceu depois do abandono. Você sempre teve, respondi, e ainda tem. Mas eu não vou voltar para aquela casa. Eu não vou permitir ser humilhada novamente. Caio abaixou a cabeça, aceitando. Eu sei. Eu não vim pedir isso. Ele respirou fundo. Eu precisava de um lugar para respirar, para pensar, para entender o que está acontecendo. Eu fiz um aceno pequeno, convidando-o a permanecer ali. Meu lar modesto não tinha luxo, nem o brilho falso da casa onde ele me expulsou, mas tinha verdade, e pela primeira vez em muito tempo, ele parecia querer isso. Sentou-se no sofá como quem se deita em um porto seguro. Mas eu sabia, e ele também, que o motivo real da queda dele ainda não tinha sido dito. Porque Caio não veio apenas por arrependimento. Veio por medo. Veio porque algo grave havia acontecido. Algo que ele ainda não conseguia confessar. E quando a verdade finalmente viesse à tona, ele entenderia tudo. Entenderia a frase que eu disse naquela cozinha. Entenderia por que eu fui embora sem olhar para trás. Entenderia quem realmente caiu de joelhos naquela casa. E entenderia que a verdadeira traição não foi minha. Quando Caio apareceu na minha porta, destruído, senti que algo grave estava se desenrolando por trás da dor que ele carregava. Mas o que eu não sabia, não ainda, era que a verdade vinha se movendo em minha direção há semanas. Silenciosa, à espreita, esperando o momento certo para se revelar. A verdade sempre faz isso. Ela espera. E quando aparece, não pede licença. Durante os dias seguintes à chegada de Caio, eu tentei manter a rotina simples do meu apartamento. Ele dormia no sofá, acordava assustado no meio da noite, passava horas calado olhando para o vazio. Parecia alguém que havia perdido o chão e, de certa forma, havia mesmo. Mas ele não falava tudo. Guardava algo. Eu percebia nos olhos, no peso das palavras, no silêncio entre uma frase e outra. Ainda havia uma peça faltando. E essa peça chegou até mim de uma forma inesperada. 3 dias depois da chegada de Caio, recebi uma mensagem no meu celular. Era de alguém de quem eu não esperava ouvir. Marcela, uma ex-colega de trabalho dele. Ela sempre foi discreta, educada, não se metia em discussões. Mas sua mensagem era direta. Silvia, preciso falar com você. É urgente. É sobre o Caio.
E sobre a Melissa? Meu coração gelou. Marcela pediu para me encontrar em um café no centro da cidade. O lugar era simples, antigo, com cheiro de bolo quente e mesas de madeira riscadas pelo tempo. Cheguei cedo, com o estômago embrulhado. Quando ela entrou, percebi que estava nervosa. Os dedos tamborilavam na mesa. Os olhos procuravam a porta como se esperasse ser seguida. Silvia, ela disse, baixando a voz. Eu não podia mais ficar calada. E então, tudo começou a se desfazer. Marcela me contou que, nos últimos meses, Melissa vinha frequentando a empresa de Caio com mais frequência do que deveria. Ela dizia estar ajudando na administração, mas, na verdade, ela vasculhava documentos, acessava contas, mexia em planilhas e planilhas de movimentação. Ela não tinha autorização para nada disso, Marcela explicou, mas entrava como se fosse dona de tudo. E quando alguém tentava questionar, ela dizia que era a ordem do Caio, exceto que não era. Melissa havia feito transferências, pequenas no começo, depois maiores. Transferências para uma conta estrangeira. E foi então que a palavra apareceu, como um sussurro que corta o ar. Monterrey. Meu coração parou por um instante. Monterrey? Perguntei, sentindo o corpo inteiro gelar. Marcela assentiu. Parece que ela mandava dinheiro para alguém lá, todo mês, sempre no mesmo valor, sempre com justificativas falsas. E Caio nunca soube. A amante, aquela que Caio ainda não sabia que existia, aquela que Melissa escondia com tanto zelo, aquela que explicava as viagens com as amigas, os gastos misteriosos, os atrasos que nunca eram explicados, as ligações em horários impossíveis. Marcela respirou fundo antes de continuar. E tem mais, Silvia. Quando algum funcionário tentava alertar o Caio, Melissa os convencia de que ele já sabia, que era algo interno entre eles. E quando alguém insistia, ela dava um jeito de sabotar. Criava intrigas, espalhava mentiras, dizia que estavam roubando a empresa. E Caio, sempre pressionado, acreditava nela. Manipulação, controle emocional, abuso psicológico. Ela transformava os outros em culpados para continuar roubando. Sabia o que era pior? Ela usava meu nome, o tempo todo. Ela dizia que a senhora colocava ideias na cabeça dele. Marcela continuou, triste. Dizia que a senhora queria destruir o casamento deles, que estava tentando virar Caio contra ela, e que por isso ele precisava ficar atento e desconfiar de todos da empresa também. Meu peito queimou. As mãos tremiam por dentro. Melissa não só me humilhava, ela me usava como marionete para manter todos em silêncio. Eu era a desculpa perfeita para tudo. Eu era a vilã conveniente. Eu era a sogra pintada como manipuladora, quando tudo o que ela fazia era espelhar em mim os crimes que ela mesma cometia. E então, Marcela colocou uma pasta sobre a mesa. Documentos, extratos, cópias de transferências, mensagens impressas, as conversas interceptadas por funcionários da confiança de Caio. E fotos. Fotos de Melissa abraçada a um homem desconhecido em um restaurante em Monterrey. Fotos dela entrando em um hotel. Fotos dela beijando alguém que não era Caio. Meu coração, por um instante, deixou de ser mãe. Virou mulher. Mulher traída por tabela. Mulher que viu o filho sendo destruído por uma mentira que ela enxergou desde o começo. Silvia, Marcela disse, com um nó na garganta. Caio não sabe de tudo isso. Ele desconfia. Mas acho que ele tem medo de confirmar. Eu respirei fundo. Muito fundo. Era muita coisa. Muita verdade sufocada. Muita peça encaixando de uma vez só. A apropriação de dinheiro. A traição. A amante em Monterrey. As sabotagens internas. As mentiras sobre mim. O uso do meu nome como arma. Os boatos plantados. Os funcionários afastados. A forma como Caio foi isolado. Até de mim. E então percebi. O segredo que destruía o casamento deles não era apenas a traição. Era o enredo inteiro. Era um castelo de cartas construído sobre manipulação e sustentado pelo silêncio de todos. Eu agradeci Marcela
e voltei para casa caminhando devagar. O sol parecia mais fraco, as ruas pareciam mais longas, meu coração parecia mais velho. Caio estava sentado no sofá quando entrei. Ele ergueu os olhos para mim. Olhos de quem está prestes a perder tudo. Mas pela primeira vez, eu senti que tinha algo que ele precisava. Mãe? Ele perguntou, se levantando. Onde você foi? Eu segurei a pasta contra o peito. A verdade pesava, mas era libertadora. Caio, respondi. Agora eu preciso que você me escute. Ele franziu a testa, confuso. E naquele instante, percebi. O que eu tinha nas mãos e mudaria tudo, para sempre. A verdade finalmente tinha chegado. E não havia mais espaço para mentiras. Eu sempre ouvi dizer que, quando uma pessoa sente o chão fugir, ela tenta se agarrar a qualquer coisa. Não importa o quão suja ou perigosa seja. E Melissa, percebendo que o castelo de manipulações começava a ruir, fez exatamente isso. Agarrou-se à mentira mais pesada que conseguiu carregar. Uma mentira capaz de destruir não apenas o casamento dela, mas também a relação entre mãe e filho. Uma mentira capaz de me transformar, oficialmente, em inimiga. A guerra não começou com gritos. Começou com um oficial batendo na minha porta. Era fim de tarde quando ouvi a campainha. Eu imaginava que fosse Caio voltando do mercado, ou talvez a vizinha, Dona Zuleide, trazendo fatias do bolo que sempre me oferecia. Mas quando abri a porta, encontrei um homem sério, de camisa social clara, um envelope na mão. A senhora é a senhora Silvia Duarte? Sou eu, respondi, com a respiração presa. Está sendo intimada. Preciso que assine o recebimento. Quando vi o brasão no papel, senti minhas pernas fraquejarem. Era do fórum. Ele me entregou o envelope, desejou boa noite e saiu sem olhar para trás, como se estivesse acostumado a entregar tragédias embaladas em papel oficial. Fechei a porta devagar, tentando entender o que estava acontecendo. Caio, que estava no quarto, apareceu na sala assim que ouviu minha respiração ficar descompassada. Mãe, o que é isso? Eu não sei. Minha voz vacilava. Abri o envelope com cuidado, como quem abre uma ferida antiga. Quando li as primeiras linhas, meu sangue gelou. Medida protetiva. Contra mim, eu, uma mãe de terceira idade. Eu, que criei Caio sozinha. Eu, que ajudei a comprar a casa onde fui humilhada. Eu, que nunca encostei um dedo na Melissa. Mas ali estava escrito, em letras frias e formais. A requerente, Melissa Azevedo, alega sofrer violência moral e psicológica por parte de sua sogra, Silvia Duarte. Violência moral, abuso psicológico, afastamento necessário. E ainda acrescentaram: risco à integridade emocional dos menores. Os menores eram meus netos. E eu estava sendo oficialmente proibida de me aproximar deles. Senti o mundo girar. Caio arrancou os papéis das minhas mãos, lendo rápido, os olhos arregalados. Não, 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 não! Isso não pode ser verdade. Ela não pode ter feito isso. Eu sentei no sofá completamente sem ar. Mãe, ela te acusou de ameaças. A voz dele rachou. E disse que você tentou invadir a casa quando saiu daqui. Eu fechei os olhos. Lágrimas quentes queimaram minha pele. Melissa estava atacando. Era a estratégia perfeita. Inverter o jogo. Ser a vítima. Me pintar como agressora. Ela sabia que Caio estava se distanciando emocionalmente. Sabia que a verdade se aproximava. Sabia que a amante em Monterrey e o dinheiro desviado estavam prestes a vir à tona. Sabia que era questão de tempo até o castelo de mentiras cair. Então ela fez o que manipuladores fazem quando se sentem acuados. Declarou guerra. Mãe. Caio se ajoelhou na minha frente, os olhos marejados. Eu juro que eu não sabia disso. Ela fez tudo pelas minhas costas. Eu toquei o rosto dele, mesmo com a dor me rasgando por dentro. Meu filho, isso não é sobre você saber ou não. Isso é sobre ela ter medo de perder o controle. Ele abaixou a cabeça. Eu sabia que ele estava destruído.
Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu precisava comparecer à audiência em 15 dias. 15 dias em que não pude ver meus netos. 15 dias em que Melissa fazia postagens nas redes sociais insinuando que era vítima de uma família opressora. 15 dias em que eu precisava colher documentos, conversar com testemunhas, juntar forças que eu nem sabia que tinha. No dia da audiência, vesti minha melhor roupa simples. Ajeitei o cabelo. Respirei fundo. Eu não estava indo me defender apenas como mãe humilhada. Estava indo como mulher, como avó afastada, como alguém que precisava proteger seu próprio nome, sua história, seu patrimônio emocional. O fórum cheirava a papel velho e café requentado. As paredes eram frias, brancas, altas demais. Gente por todos os lados. Advogados apressados, casais discutindo baixo, mães segurando papéis como se segurassem o último pedaço da própria dignidade. Caio caminhava ao meu lado. Não como o filho que protege, mas como alguém que finalmente enxergou o abismo onde estava prestes a cair. Quando entramos na sala da juíza, Melissa já estava lá, elegante, com maquiagem impecável. Olhos vermelhos o suficiente para parecerem emocionados, mas não vermelhos o bastante para parecerem verdadeiros. Ela me olhou como se eu fosse um inseto, e então, com a maior calma do mundo, abaixou a cabeça como quem pede proteção divina. Excelência, disse ela, com voz doce, eu só quero segurança. Quero proteger meus filhos. Não sei do que minha sogra é capaz. Ela sempre tentou me prejudicar. Eu senti meu coração apertar. A falsidade daquelas palavras era quase palpável. Caio apertou o punho, mordendo a própria raiva. Ele queria interromper, mas eu segurei sua mão. Era a minha vez de falar. Quando a juíza pediu minha versão, respirei fundo. Excelência. Eu nunca faltei com respeito, nunca ameacei, nunca levantei a voz. Eu apenas fui embora da casa em que fui humilhada e agora estou sendo punida por não me dobrar. A juíza me observou profundamente. Eu continuei. Se há alguém aqui que precisa ser protegido, não sou eu. São meus netos, que estão crescendo em um ambiente onde mentira e manipulação se tornaram rotina. Onde as mesmas mãos que acusam agora escondem segredos financeiros, traições e sabotagens. Melissa se remexeu na cadeira. Pela primeira vez, perdeu o controle emocional do rosto. A juíza franziu a testa. A senhora tem como comprovar essas alegações? Eu abri a pasta que carregava comigo. A mesma pasta que Marcela me entregou, fotos, extratos bancários, prints, mensagens, a amante em Monterrey, o dinheiro desviado, a sabotagem na empresa, as mentiras contadas sobre mim. Coloquei tudo na mesa, devagar. Melissa perdeu a cor, os olhos arregalaram, as mãos tremiam. Ela não esperava aquilo. Ela esperava me derrotar, não ser exposta. A juíza pediu tempo para analisar os documentos. Pediu silêncio na sala, pediu respeito entre as partes. Mas eu via, nos olhos dela, que a história tinha virado. Quando saímos do fórum, Caio me abraçou como um menino perdido que finalmente reencontrara o caminho. "Ô mãe", ele disse, chorando. Eu não fazia ideia. Ela destruiu tudo. Eu segurei o rosto do meu filho, com firmeza e carinho. "Não, Caio", ela tentou, mas não conseguiu. Ele assentiu, enxugando as lágrimas. A guerra Melissa tinha declarado contra mim. Agora tinha outro rumo, porque pela primeira vez, a verdade estava nas minhas mãos. E ela não podia mais fugir. Existem momentos na vida em que uma mulher, mesmo machucada, mesmo cansada, mesmo tendo sido empurrada para o chão tantas vezes, descobre dentro de si uma força que nem sabia que ainda existia. E naquele dia, no dia em que tudo seria exposto, eu sabia que precisava dessa força. Não por vingança, não por orgulho, não para ver Melissa cair, mas para que a verdade finalmente tivesse voz. A reunião havia sido marcada no escritório do advogado da empresa de Caio. Um ambiente sério, com paredes revestidas de madeira escura,
e cheiro de papel novo misturado a café forte. Era um daqueles lugares em que ninguém entra para brincar. Ali, cada palavra pesa, cada documento corta, cada silêncio diz tudo o que precisa ser dito. Caio estava ao meu lado, pálido, tenso, como se carregasse o peso de 10 anos de cegueira emocional nos ombros. Ele sabia que seria difícil. Ele sabia que Melissa não apareceria desarmada. Mas ele não sabia, não ainda, o tamanho do buraco que ela havia cavado. Quando Melissa entrou na sala, percebi que ela havia escolhido a roupa com cuidado. Vestido justo, cabelo impecável, maquiagem leve, sorriso ensaiado. Passou a mão pelo colar dourado que sempre usava, um gesto automático, quase uma armadura. Boa tarde, ela disse, como se estivesse em um almoço casual. O advogado de Caio, Dr. Garibaldi, ajeitou os óculos e respondeu com formalidade. Sentem-se, por favor. Temos muito a discutir. Melissa se posicionou de frente para mim, como alguém que acreditava ainda estar no controle. Ela não sabia que, naquele dia, a mesa inteira já estava virada. Eu coloquei minha pasta sobre a mesa, a mesma pasta que vinha carregando desde aquele café com Marcela. Ali dentro estava tudo. A verdade inteira. Fragmentos de dor, provas, papéis que eu revisitei tantas vezes que poderiam ter sido escritos por mim. Garibaldi abriu a reunião. Melissa, estamos aqui porque os documentos apresentados levantam questões sérias que precisam ser esclarecidas. Ela cruzou as pernas devagar. Não sei do que estão falando. Alguém está claramente tentando me prejudicar. Eu respirei fundo. Era a hora. Então vamos começar, eu disse olhando diretamente nos olhos dela. Abri a pasta. O primeiro bloco que coloquei sobre a mesa foram os extratos bancários. Marcela e outros funcionários tinham reunido tudo. Transferências repetidas, sempre no dia 8 de cada mês, sempre para a mesma conta internacional ligada a Monterrey. Garibaldi empurrou os papéis para o centro da mesa. Pode explicar por que valores da empresa do seu marido foram enviados para uma conta no exterior? O sorriso de Melissa vacilou pela primeira vez. Isso deve ser algum erro contábil. Não fui eu. A assinatura é sua, Garibaldi apontou. Um sistema pode ser enganado, ela respondeu, tentando recuperar o controle. Mas isso não significa nada. Eu respirei fundo e tirei o segundo conjunto de papéis. Prints, conversas, fotos. As fotos foram colocadas primeiro. Melissa, em Monterrey, entrando em um restaurante de mãos dadas com um homem. Depois, em um hotel. Depois, abraços, beijos discretos, viagens não declaradas, hospedagens pagas com cartão empresarial. Caio levou as mãos ao rosto. Meu Deus! Melissa tentou se recompor. Essas fotos são antigas. Antes do Caio. Antes de... Ela se embolou, tentando inventar uma cronologia impossível. Isso não significa nada. Eu coloquei mais papéis. Mensagens impressas. Conversas de meses atrás. Eram conversas dela com o mesmo homem. Garibaldi leu algumas linhas em voz alta. Ele continua acreditando em tudo o que eu digo. Aos poucos, tiro a família dele do caminho. Silvia é fácil de manipular. Vou fazer Caio acreditar que ela tem inveja de mim. Tranquilo, meu amor. O dinheiro vai entrar no dia 8. Melissa ficou imóvel, como se tivesse esquecido como se respira. Isso... Ela tentou rir, mas a voz tremeu. Isso pode ter sido forjado. Eu puxei outra pilha de documentos. As declarações de funcionários. Essas pessoas, disse Garibaldi, afirmam que você os coagiu, que escondeu informações do Caio, que afastou colaboradores competentes inventando histórias sobre eles. Alguns deles até mencionaram medo de represálias. Melissa apertou a cadeira com tanta força que suas unhas quase marcaram o couro. Eu virei a página e revelei o próximo bloco. Laudos. Registros da escola das crianças. Aqui, eu disse com a voz controlada. Há relatos de que as crianças eram deixadas além do horário permitido repetidas vezes.
e que a senhora se irritava quando a coordenação pedia que chegasse no horário. Caio olhou para ela, horrorizado. Você nunca me contou isso, Melissa! Você dizia que estava tudo bem, que a escola adorava as crianças. Ela evitou os olhos dele. Eu continuei. Era doloroso, mas era necessário. Eu estava cansada de ser a mãe humilhada, a sogra manipuladora inventada por ela. Era hora de mostrar quem realmente manipulou quem. E aqui, abri o último envelope. Estão os documentos que comprovam que você fez solicitações em meu nome. Assinaturas falsas, pedidos bancários, acessos indevidos. Tudo isso sendo usado para construir uma narrativa contra mim. Melissa ficou branca. Isso é mentira, ela gritou. Mas já não tinha força. Eu nunca faria isso. Garibaldi a encarou com frieza profissional. Todos esses documentos foram enviados para análise pericial. As assinaturas são suas. Os acessos foram feitos do seu celular. Os e-mails partiram do seu endereço eletrônico. Silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor, que tomava a sala inteira. E então, como no arquivo que guia toda essa história, o momento inevitável, Melissa desabou. Perdeu o controle do rosto. A respiração ficou descompassada. O corpo tremia. Ela tentou levantar. Tentou fugir da sala. Mas as pernas não responderam. E pela primeira vez diante de todos nós, foi ela quem caiu de joelhos. Caio. Ela soluçou. Eu posso explicar? Por favor. Eu te juro que eu posso. Ele não disse nada. Eu senti um peso abandonar minhas costas. Um peso que carreguei por anos. Um peso feito de humilhação, abuso psicológico, manipulação, traição, isolamento, pressão familiar e mentiras que quase destruíram a casa da família que eu ajudei a erguer com minhas próprias mãos. Eu apenas fechei a pasta e me levantei. A verdade estava aí o tempo todo, eu disse com calma. Você só não esperava que eu soubesse procurar. Melissa chorava, desesperada, tentando juntar os próprios cacos. Garibaldi encerrou a reunião. Caio permaneceu sentado, imóvel, olhando para o vazio. Ele havia perdido o chão, mas finalmente havia encontrado a verdade. E eu finalmente recuperei algo que Melissa tentou tirar de mim, minha voz. Há dias em que a vida parece querer nos destruir, e há outros em que ela devolve pequenas partes daquilo que nos foi arrancado. O dia em que meu filho caiu nos meus braços, chorando como quando ainda era menino, foi exatamente isso. Um pedaço devolvido, não inteiro, não perfeito, mas verdadeiro. Depois da reunião em que tudo foi revelado, Caio voltou para o meu apartamento sem dizer quase nada. Apenas caminhou ao meu lado como quem tenta se equilibrar entre duas realidades. A que acreditava e a que finalmente enxergava. Quando chegamos, ele entrou, largou a chave na mesinha e ficou parado no meio da sala, com os olhos perdidos. Eu deixei que ele respirasse. Eu sabia que a mente de um filho, quando percebe que foi manipulado, fica cinza e que a culpa pesa mais do que qualquer acusação. Mãe, ele começou, mas a voz falhou. Fui até a cozinha preparar café, não porque queria ignorá-lo, mas porque às vezes uma mãe precisa dar espaço para que o filho consiga falar o que nunca teve coragem. O cheiro quente do café enchendo o ar me levou de volta a tantas manhãs em que Caio, ainda pequeno, vinha correndo para se sentar comigo antes da escola. Em todas aquelas manhãs, eu sonhava com o dia em que ele tomaria suas próprias decisões, viveria sua própria família, sua própria vida. Eu só nunca imaginei que, nesse caminho, eu seria tratada como inimiga dentro da casa que ajudei a erguer. Quando voltei para a sala, ele estava sentado no sofá, as mãos no rosto, o corpo curvado. Parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos em 2 semanas. Caio. Chamei baixinho. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos, o rosto cansado, a alma partida. Mãe, eu destruí tudo. Não destruí.
A voz dele quebrou no meio da frase. Eu me sentei ao lado dele, devagar, como quem se aproxima de algo frágil demais para qualquer movimento brusco. Você foi enganado, meu filho. Só isso. Mas eu devia ter visto. Ele bateu a mão no próprio peito. Você via. Você sabia. Você tentou me avisar tantas vezes. E eu tratei você como se você fosse a culpada. Eu deixei ela virar você de cabeça para baixo dentro da minha própria mente. Eu permiti que ela te humilhasse na minha frente. Eu mandei você ir embora, da minha casa. Havia dor demais naquela lembrança. Da cozinha que ajudei a pagar. Da casa que nasceria da minha herança, do meu esforço, do meu ateliê, do meu pequeno apartamento vendido, tudo para que ele tivesse um lar digno para criar seus filhos. E ainda assim, eu fui expulsa dali como alguém indesejada. Caio, olhe para mim, pedi. Ele ergueu os olhos. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, eu enxerguei o meu menino ali dentro. Não o homem cego pelo controle emocional de outra pessoa. Não o marido confuso enfrentando a manipulação silenciosa de uma esposa. Não o adulto pressionado por expectativas, por medo, por vergonha. Eu vi meu filho. Eu não quero perder você, mãe, ele sussurrou. E foi nesse instante que as lágrimas dele finalmente transbordaram. Ele se inclinou para frente e caiu nos meus braços, soluçando como alguém que carrega um mundo inteiro nas costas. Aquele abraço que eu achei que nunca mais receberia, rasgou meu peito e ao mesmo tempo o costurou. Eu passei as mãos pelos cabelos dele, como fazia quando ele tinha pesadelos aos 5 anos, e disse aquilo que uma mãe diz mesmo quando o coração dela já foi partido tantas vezes. Você nunca me perdeu. Caio agarrou meus braços com força. Eu fui um idiota, mãe. Eu deixei ela te afastar de mim, deixei ela me convencer de que você era um peso, que era uma ameaça, que queria controlar nossa vida. Ela usou tudo contra mim, tudo, até o dinheiro, até a empresa, até a casa. E você ficou em silêncio. Ele engasgou. Eu não mereço seu perdão. Eu respirei fundo, sentindo o cheiro dele, o peso dele, o arrependimento sincero. Perdão não é algo que se merece, Caio. É algo que se constrói. Ele chorou mais forte. Eu prometo que vou consertar tudo. Vou fazer o que precisar. Vou te proteger. Vou refazer tudo. Meu filho, você não precisa prometer nada agora. Precisa apenas levantar. Ele se afastou devagar, secando o rosto com as mãos. Parecia aliviado, mas partido. Liberto, mas desabando. Eu vou pedir guarda compartilhada das crianças. Disse firme. Vou provar tudo. A empresa, os desvios, o que ela fez com você, tudo. Um passo de cada vez. Eu respondi, com calma. Não se reconstrói uma casa quebrada em um único dia. Ele assentiu. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O tipo de silêncio que cura mais do que qualquer palavra. Então, Caio respirou fundo, fechando os olhos. Obrigado, mãe. Obrigado por não desistir de mim. Mesmo quando eu fui um filho ingrato. Mesmo quando eu te virei as costas. Mesmo quando você se tornou uma avó afastada por culpa de mentiras que eu permiti. Obrigado por ainda estar aqui. Eu sorri, mesmo com o peito ainda ferido. O amor de uma mãe não desaparece, Caio. Ele só aprende a não se colocar em risco, mas ele nunca deixa de existir. Ele segurou minhas mãos como se estivesse segurando uma corda que o tirava de um poço profundo. Ali, naquele sofá simples do meu pequeno apartamento, o mesmo apartamento para onde voltei depois de dar a ele boa parte da vida que construí, nasceu algo novo. Não era a mesma relação de antes. Não era perfeita, não era pura. Era verdadeira, era possível, era reconstruível. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a ruptura familiar que Melissa tentou causar não havia vencido. A verdade venceu. O amor venceu. A coragem venceu. O reencontro comigo mesma, com minha força e com minha dignidade, venceu.
Caio levantou devagar. Mãe, posso te abraçar de novo? Sempre, respondi. E ele veio, de novo, mais forte, mais sincero, mais arrependido, mais meu. O dia em que meu filho chorou nos meus braços não apagou as cicatrizes, mas transformou cada uma delas em prova do que sobrevivi, do que superei, do que reconquistei. A partir dali, nada seria como antes, seria melhor.